Bem-vindo ao programa Justiça Capixaba. A partir de hoje, estaremos todos os meses apresentando para vocês os principais assuntos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A gente começa falando sobre o trabalho dos juízes que buscam garantir o descarte correto de medicamentos. A repórter Thaís Vale mostra para a gente os problemas causados à saúde e ao meio ambiente por quem joga remédios fora sem os devidos cuidados. É aqui que acaba a maioria dos remédios não usados pela população. O que não vai para o lixo vai para o esgoto, seja pela pia ou pelo vaso sanitário. Se eu tiver um destino inadequado do antibiótico, jogar um antibiótico na pia, jogar no vaso sanitário, esse antibiótico vai para o lençol freático e aí contamina o meio ambiente, aí aumenta a resistência dos micro-organismos, levando mais doenças. É um ciclo. Os danos ao meio ambiente são vários. Os remédios contaminam o solo, matam plantas e animais e ajudam a criar superbactérias resistentes a quase tudo. As pessoas jogam medicamentos fora porque compram mais do que precisam e fazem isso porque as farmácias não vendem a quantidade exata prescrita pelos médicos. A legislação brasileira até permite a venda fracionada de remédios, mas não obriga. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, no ano passado foram vendidas cerca de 3 bilhões de caixas de remédio no país. Quantas dessas acabaram no lixo não se sabe, mas uma coisa todo mundo tem certeza: pouco foi descartado da maneira correta, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Lei 2305, ela traz o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e dentre os princípios que ela traz, inclusive princípios importados, né, digamos assim, da política de meio ambiente, e se encontra o princípio da responsabilidade compartilhada durante todo o ciclo de vida do produto. A responsabilidade é desde daquele que produz, do que comercializa, do que distribui, né? E também desses que enfim, é o que ganha o dinheiro com isso, né? Todos durante todo o ciclo de vida do produto são responsáveis, podendo inclusive responder judicialmente. Além de danos à natureza, prejuízos à saúde da população. Uma das consequências é a automedicação. 1 a cada 4 atendimentos feitos em pronto-socorro no Brasil tem relação com o uso inadvertido de medicamentos. Uso inadequado e inadvertido de antibióticos durante anos e anos e anos fez com que hoje a nossa sociedade ela é vítima de casos graves, casos de sepsemia, devido à resistência a drogas. Desde 2012, o Fórum contra a Automedicação e o Descarte Inadequado de Medicamentos promove estudos e busca soluções. E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também entrou no debate, através do Comitê Estadual do Fórum Nacional de Saúde, criado pelo CNJ. Nós incluímos essa questão desse controle também desses resíduos sólidos, porque atinge diretamente a população, com reflexo no Poder Judiciário, através das inúmeras ações judiciais, e se questiona a responsabilidade pelo uso inadequado de produtos. A Justiça Capixaba adota políticas para acelerar a solução do problema. Entre as deliberações da última audiência, o grupo convocou representantes de indústrias farmacêuticas para apresentar prazos para o descarte. Exigiu que as redes implementem a venda fracionada de remédio e que reforcem a campanha educativa. O grupo está se reunindo para tentar que a gente leve uma conscientização a essas pessoas e dê para elas também a solução. Olha, você vai pegar o medicamento que você tem e vai entregar em determinado local e daí empresas, pessoas, órgãos públicos buscarão esse produto e darão um fim a ele que a gente espera que não seja aterro. O medicamento é uma coisa muito séria, tanto para jogar no solo, quanto para jogar na água, quanto para jogar no ar. Então nós temos que cuidar dele até o fim, quando você tiver certeza que nada mais daquilo está contaminando. Além do Tribunal de Justiça, outras 30 entidades fazem parte do Fórum contra a Automedicação e o Descarte Inadequado de Medicamentos. Se você deseja ter algum assunto sendo tratado aqui em Justiça Capixaba, envie sua sugestão para justiçacapixaba@tjs.jus.br. Muita gente reclama da existência dos cartórios, mas eles são importantes para a garantia legal de pessoas e empresas.
Veja agora como os chamados serviços notariais e de registro funcionam e a especialidade de cada um. Thalissa Gustavo da Silva nasceu no dia 15 de janeiro de 2015, mas ela passou a existir oficialmente quando seu pai, o Rodrigues, registrou o nome no cartório civil. E é graças a essa certidão de nascimento que uma criança se torna cidadã brasileira, assim como a Maria Alice, filha do Sérgio e da Fabiana. Agora ela vai ter todos os direitos, né? Todo direito que ela exige, determina para as crianças, que é ter o nome do pai, o nome da mãe. Uma das certezas da vida é de que, ao nascer e ao morrer, o nosso nome vai passar pelo cartório. E entre esses dois momentos, existe o casamento, a separação, compra e venda de imóveis, eleições, dívidas, são inúmeros documentos. E são os cartórios que garantem a publicidade, a autenticidade e a segurança dos documentos. Neste cartório aqui no centro da capital circulam aproximadamente 500 pessoas por dia. Boa parte veio tirar cópia autenticada e reconhecer firma. O que parece burocracia, na verdade é segurança. O tabelião, por ter fé pública e ter um arquivo, ele vai conferir por semelhança ou por autenticidade, dependendo do documento, ele vai conferir a assinatura se ela é verdadeira ou não. Fé pública é um atributo dos atos próprios de Estado. Então, dar fé pública a um documento é garantir que ele está conforme a lei, seja quanto às características de autenticidade, publicidade, segurança jurídica e eficácia. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, os registros de nascimento, casamento e óbito eram feitos pelos padres nas igrejas. Os cartórios eles só começam a valer mesmo, a funcionar no Brasil depois da proclamação da República. Antes disso, a igreja era quem cuidava dos registros das pessoas. Quase todas as pessoas eram católicas e então os filhos nasciam, levavam à igreja para serem batizadas. Chegando lá, o padre registrava num livro, o nome da criança, geralmente também colocava o nome de um santo como protetor, para fazer uma homenagem também, o nome dos seus pais, o dia que nasceu, o nome dos seus padrinhos, E também, nos locais mais distantes, onde não tinha igreja, os padres missionários iam até essas comunidades celebrar esses casamentos, celebrar os casamentos, os batizados, e registrava isso nos livros depois. O Centro de Documentação da Arquidiocese de Vitória guarda 900 livros cartorais. Eles carregam histórias da sociedade capixaba. Nós encontramos, primeiro, registros de pessoas importantes da sociedade, Muniz Freire, por exemplo, o registro dele está aqui, de batismo. Também encontramos registros de escravos, pessoas que eram negras e eram escravos na época e que eram registrados, dizendo que eram escravos de fulano e do senhor tal, E outra coisa que nós encontramos também era o registro de pessoas que eram filhos de mães solteiras. E a igreja registrava como filho ilegítimo. Hoje isso não é permitido fazer mais, não se pode fazer esse tipo de coisa, Assim como não pode se dizer que um filho é adotado, nem nada disso. Então se colocava filho ilegítimo de fulana, ou quando um casal não era casado também, filho ilegítimo de fulano e de fulana. Então são essas as coisas que a gente encontra. Também até os registros de batismo dos índios. Alguns índios, o padre declarava ali naquele registro que era índio, fulano de tal, índio, batizado, seus padrinhos eram tais. Uma outra coisa que a gente encontra bastante era no lugar da madrinha, ter como madrinha Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Penha, ter sempre uma santa, uma Nossa Senhora como madrinha nesses registros, a gente sempre encontra. Pela Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, o nome oficial dos cartórios é Serviços Notariais e de Registros. E a Constituição Federal é clara: os serviços são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil existem mais de 13 mil cartórios. Aqui no Espírito Santo existem 358 unidades do serviço notarial e de registros instaladas. Na comarca da capital, que abrange os municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, são 35 unidades. Os cartórios são classificados em 8 modalidades, de acordo com diferentes responsabilidades e serviços. O cartório de notas ele faz com exclusividade. Ele lavra escrituras e procurações públicas, testamentos públicos e aprova os cerrados, atas notariais,
reconhece firmas e autentica cópias. E agora, com a Lei 11.441 de 2007, ele proporcionou ao cidadão a facilidade de fazer a sua separação, o seu divórcio e o seu inventário também através de escrituras públicas. Nesse caso, tem que haver o consenso e não podem haver filhos menores. O cartório de registro de imóveis registra os títulos de propriedade de imóveis e suas averbações. Para que se possa saber quem é o proprietário de um imóvel, é necessário consultar o registro do imóvel nesse cartório. É importante saber que a escritura de um imóvel pode ser lavrada em qualquer cartório de notas, inclusive de outra cidade ou estado, mas deve ser registrada no cartório que jurisdiciona o endereço do imóvel. Existe um lema aí dos antigos oficiais, né, que tinham até, às vezes, um carimbo na capa das escrituras e dizia: quem não registra não é dono. E isso é uma grande verdade, né? Não adianta você, por si só, fazer o documento por escritura pública. Você precisa de registrar. A matrícula é a sua garantia de que o imóvel é seu, está no seu nome, tem as suas finalidades. Nós fazemos em si, recebemos o documento, conferimos se pode ser protestado e, caso ele esteja correto, nós damos andamento no processo, fazemos a intimação da pessoa para que compareça ao cartório e justifique se deve ou não. E, em caso negativo, se dever, o cartório vai fazer a cobrança. Se a pessoa não efetuar esse pagamento, o cartório vai efetivar o protesto. Efetivando esse protesto, que nós temos um prazo legal de 72 horas para que se efetive esse protesto, contada da entrada, e desde que se dê 24 horas de prazo, no mínimo, para que a pessoa efetue esse pagamento. Em não o fazendo, o cartório informa a pessoa a quem apresentou, lavra o instrumento de protesto e o devolve a essa pessoa. Desde que atenda aos requisitos legais, o cartório é obrigado a efetivar o protesto. Bom, o objetivo do cartório de títulos e documentos é dar conservação e publicidade em relação a terceiros. O cartório registra atas de condomínio, regimento interno, a gente faz também cédula de crédito bancário, inclusive notificações extrajudiciais em relação ao financiamento de bens móveis e documentos que não podem ser registrados em outras serventias, como no registro de imóveis, no cartório de pessoa jurídica. Então, a gente faz o registro no cartório de títulos e documentos. O cartório de pessoa jurídica, a finalidade dele é dar personalidade jurídica às associações, sindicatos, federações, organizações religiosas. Tem várias entidades que são registradas aqui. E a sociedade simples. Toda sociedade simples pura ou sociedade simples limitada são registradas aqui. O cartório de distribuição responde pela distribuição equitativa de serviços cartoriais, que trata a Lei 8.935 e atos complementares à função. E também existem os cartórios de registro de contratos marítimos, que são restritos a alguns estados e tratam exclusivamente de atos relacionados a transações de embarcações marítimas. O cartório de registro civil, ou cartório de registro de pessoas naturais, ele tem uma função eminente de ser o registrador das pessoas que nascem, das pessoas que querem contrair matrimônio, o casamento, e também o registro de óbito. A gente muitas vezes diz que o registro civil é feito de grandes emoções. Às vezes no guichê nós vemos um pai com um sorriso muito bonito registrando seu filho. No outro, vemos o filho fazendo o registro do óbito do seu pai. Mas no outro, nós vemos um casal feliz da vida fazendo o registro dos seus casamentos, do seu casamento. Então, a gente observa que é uma atividade muito gratificante, que tem um papel muito importante também na sociedade. Eduardo e Cristina estão juntos há 8 anos, mas só agora oficializaram a união. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de poder oficializar, né? E nós estarmos legais diante da lei, né? Gozar de todos os direitos
para mim e para ela também. Os noivos casaram em regime de comunhão universal de bens e desembolsaram em torno de R$ 500, mas o valor pode variar de acordo com o regime de bens escolhido. Para fazer a escritura de um imóvel, as taxas também variam conforme o valor, tudo de acordo com as tabelas da Corregedoria Geral de Justiça. Por lei, os estados e o Distrito Federal devem editar, né, tabelas atualizadas anualmente, fixando o valor da remuneração dos delegatários públicos. Esse valor nós chamamos de emolumentos, eles devem corresponder ao efetivo custo do serviço e também à adequada remuneração dos particulares. O que ocorre é que cada atividade específica, nós temos 5 ao todo: registro civil de pessoas naturais, tabelionato de notas, protesto de títulos, registro de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas e tabelionato de protesto. Cada uma dessas atividades possui uma tabela específica. E nessa tabela, regulamentando o valor dos atos, né, a remuneração dos atos, ela prevê que certos atos terão valor fixo e certos atos terão um valor variável conforme o conteúdo econômico que tenham. As tabelas da Corregedoria Geral de Justiça são previstas pela Lei Estadual número 4.847, de 93, que estabelece o regimento de custas e emolumentos do Estado do Espírito Santo. Ela segue a Lei Federal número 10.169, de 2000, a Lei Nacional de Emolumentos, que define as normas gerais para a fixação de emolumentos para os cartórios de todo o Brasil. A Constituição Federal atribuiu a fiscalização dos cartórios ao Poder Judiciário, por meio das corregedorias dos tribunais, e no plano nacional, pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. O ingresso na atividade notarial depende de concurso público de provas e títulos. E o Brasil é considerado uma referência em registros eficazes e eficientes. O mundo conhece 3 sistemas, grandes sistemas de notariado, né? Existe o notariado de característica administrativa ou judicial, que ele é exercido por funcionários de carreira do Estado, né? Um dos exemplos é o Estado cubano, a ex-União Soviética. Nós temos um segundo modelo, que é o modelo anglo-saxão, né? Que ele foi difundido pelas ex-colônias do Reino Unido, e hoje temos exemplos como o Canadá, exceto a região de Quebec, os Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Esse modelo de notariado, ele é desempenhado sem maiores exigências técnicas, o acesso é simplificado, não há exigência que o profissional tenha curso superior, quanto mais formação jurídica, e ele se limita a atos de reconhecimento de firma e autenticação de documentos. Por fim, nós temos o terceiro e mais difundido modelo de notariado, que é o notariado latino, que não é propriamente da América Latina, mas decorre da tradição latina, dos países do civil law. Ele é difundido pela Europa continental, pela América Latina, alguns países da África e da Ásia. O Brasil, pela sua tradição portuguesa, também adota esse sistema de notariado latino. Sobre os cartórios, os serviços notoriais e de registro, a repórter Thaís Vale conversou com o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Carlos Roberto Mignoni. Desembargador, a gente viu há pouco na matéria um pouquinho sobre a função de cada tipo de cartório. Agora, de uma maneira geral, qual a importância dos cartórios para a sociedade? Eu considero o objetivo primordial dos serviços cartoriais, seja o serviço notarial, que diz respeito a escrituras públicas, declarações, atos de vontade, declaração de vontade, e o de registro, a parte registral, como elementos fundamentais para a garantia da segurança jurídica. É o objetivo maior dos cartórios. Toda declaração de vontade, ou todo ato de transmissão de propriedade, quando é lavrado em cartório, na primeira hipótese, e registrado em cartório, ele dá àquele que fez a declaração, que emitiu a declaração, a segurança jurídica. O objetivo maior é esse, o principal e primordial é esse. Então, quer dizer, muita gente reclama que ir ao cartório é muito burocrático, mas é necessário. É necessário. E nós
já avançamos hoje, a burocracia dos cartórios, ela já vem sendo mitigada, vem sendo modernizado o serviço. Hoje, inclusive, nós já temos cartórios com serviços virtuais, cobrindo quase o país inteiro. E isso já diminuiu a burocracia. Certo. E aí a gente tem dados aqui do Conselho Nacional de Justiça de que no Brasil existem mais de 13 mil cartórios. E aqui no Espírito Santo são 358. O senhor acha, o que o senhor acha desses números? A gente tem muito cartório, pouco cartório? Eu acho que nós temos muito cartório. E, inclusive, está nos planos da Corregedoria, nós já fomos instados pelo Conselho Nacional de Justiça a fazer um estudo, e esse levantamento está quase pronto. E eu tenho a impressão que, quando concluído esses estudos, nós vamos reduzir consideravelmente o número de cartórios no Estado. E hoje os cartórios são vinculados à Corregedoria? A fiscalização do serviço de cartórios é feita pela Corregedoria Geral da Justiça. Por quê? O que determina isso? A Constituição Federal, que estabelece que os tribunais de justiça que têm a incumbência de fiscalizar os serviços notariais. Eles estão vinculados ao judiciário, embora não sejam integrantes do judiciário, parte integrante do judiciário, mas eles estão vinculados pela fiscalização ao judiciário. E sobre as tabelas de custas, como elas são estabelecidas, desembargador? Como são calculados os emolumentos? Os emolumentos são cobrados com base em uma tabela fixada através de lei de iniciativa do Judiciário. O Judiciário propõe, a Assembleia Legislativa vota, o governador sanciona, e é com base nessa lei que são cobrados os emolumentos. Então, cada cartório tem um valor para determinado serviço e tem que ser seguido à risca. Tem que ser seguido à risca, aquela tabela. Inclusive, a obrigação dos serviços notariais, dos cartórios, é que mantenham uma tabela em local visível do valor dos atos por eles praticados. E aí, como é a atualização? É anual, semestral? Não, a atualização é feita com base numa referência, valor de referência do Tesouro Estadual, uma coisa nesse sentido. É feita com base nessa, que é corrigida anualmente. E hoje, quem pode trabalhar num cartório? Quem pode ser dono de um cartório? Olha, o ingresso é feito através do concurso público e privativo de bacharel em Direito. Então não tem mais aquela tradição de família, dona de cartório? As capitanias hereditárias já se foram. Já se foram. Doutora, agora eu tenho uma curiosidade. A gente costuma ouvir a expressão fulano tem culpa no cartório. O que isso significa? Olha, eu presumo que essa expressão venha de um período mais recente em que os juízes nas comarcas, eles eram atendidos pelos cartórios. Então, naturalmente, as pessoas que estavam sendo processadas nas comarcas, elas tinham os seus registros anotados nos cartórios. Daí, me parece, que decorreu a expressão culpa no cartório. Tá certo, que não tem a ver com a função atual. Atual, não tem mais nada a ver. Obrigada, corregedor. Até a próxima. Assista às reportagens diárias da TV Justiça no site do Tribunal. Acesse tjes.jus.br. Saiba também o que é notícia no Poder Judiciário do Espírito Santo através das redes sociais. facebook.com/TJESoficial, twitter.com/TJESoficial, instagram.com/Tribunal de Justiça S, youtube.com/Portal TJES. O programa Justiça Capixaba a serviço do Espírito Santo vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.